Olá, gente, bom dia a todos, como vocês estão? Vamos lá, hoje nós vamos estar retornando com as nossas videoaulas, tá? Vocês vão continuar agora assistindo os vídeos e respondendo as atividades, tá bom? E hoje, terça-feira, dia 21, nós vamos começar com a nossa aula de História, isso mesmo, aula de História. Nós vamos fazer um resumo, na verdade, dois assuntos principais do capítulo 2, que a gente já estudou, que são as fontes históricas e o patrimônio cultural. Vamos lá. Fonte histórica. O que é uma fonte histórica? É tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano e que, com o passar do tempo, vai servir de objeto para investigação, principalmente pelos historiadores. Vocês sabem o que é? Quem é um historiador? Historiador é uma pessoa que se compromete a estudar o passado para entender o presente. Então, os historiadores, eles precisam de alguns objetos, eles precisam de algumas ferramentas, de várias informações para poder entender o presente. Então, isso é chamado de fonte histórica. Uma fonte histórica, ela pode ser uma fonte escrita, ela pode ser fonte arquitetônica ou fonte de arqueologia também. Fonte arqueológica, fonte arquitetônica, fonte escrita e fonte oral. São os principais tipos de fontes. Então, na fonte escrita, nós vamos encontrar o jornal, nós vamos encontrar carta, uma ata, um livro. São as fontes escritas. E as fontes arquitetônicas são principalmente os edifícios, as construções, os museus, os teatros. E a arqueológica, ele tem como principal função, a arqueologia, estudar os fósseis, os vestígios de animais, de pessoas. E também a fonte oral, que são relatos ou então entrevistas com algumas pessoas. Então, tudo isso são denominados fontes históricas. Então, um historiador, ele precisa, crianças, ele precisa dessas ferramentas para poder entender. Então, são fundamentais essas fontes históricas para ele entender o que está acontecendo hoje no presente. Para entender o presente, eles precisam estudar o passado. Então, por isso que é importante a gente estudar história. Tem gente que diz, eu não gosto de história porque são acontecimentos que já passaram. Não, mas a gente precisa entender o que aconteceu lá no passado para a gente poder entender o presente, certo? E o patrimônio cultural? Patrimônio cultural, vocês já ouviram falar disso, do patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural, ele pode ser dividido em dois tipos, o imaterial e o material, certo? O imaterial são as manifestações artísticas, são as danças, a culinária, são as lendas, as danças, tudo isso são patrimônio imaterial. E o patrimônio material são os edifícios, os monumentos, é tudo aquilo que a gente pode ter acesso, que a gente pode palpar, que a gente pode pegar. Então, essa é a diferença dos dois tipos de patrimônio. Então, é só uma recapitulação do que vocês já aprenderam, tá? Então, eu vou deixar atividades para vocês fazerem. E é isso. Tchau, tchau.